Where there was a secret chord David played, it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Alô, pessoal, tudo tranquilo aí? Estou fazendo pelo celular de novo, o computador está me dando uma traída, né? Meu amigo aqui do dia a dia está brincando com a minha cara, sem problema, né? A gente vai improvisando. E aí, o que vocês acharam da decisão do ministro Lewandowski? A gente vai comentar ela aqui e outras besteirinhas. Depois a gente vai bater papo aqui no chat, né? Vocês sempre têm umas perguntas interessantes. Beleza? Em relação à questão do Lewandowski, tem algumas coisas aí que vale a pena comentar. Eu não vi qual a ação, que tipo de petição que esse Partideco Comunista entrou no Supremo, né, esse partido Rede. Ele quer realmente prender todo mundo que não reza da mesma cartilha, tá aí o nome, é bem pertinente, mas provavelmente deve ter entrado com uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Isso aí, na realidade, está previsto na Constituição, mas é uma carta em branco para o judiciário judicializar, decidir sobre a vida de qualquer um, sobre qualquer coisa. Exatamente porque não há uma definição específica do que seja preceito fundamental. A lei que regulamenta isso, salvo engano, é a 6882 de 98 ou 99. Eu fui dar uma olhadinha nela. Quem fez a lei, um dos autores, foi o Gilmar Mendes. É compreensível, né, que uma lei que dê carta branca para juízes, não há uma definição ali completa. Então, fica ao critério do julgador, no caso do ministro, dizer se houve preceito fundamental violado. E como esse judiciário, né, a cúpula, só julga com base em princípios, regras de direito, para esse pessoal pouco importa, né, porque toda a doutrina avaliza isso que eles fazem, né, tem a última palavra sempre, né, decisão judiciais não se discute, se cumpre, não importa a aberração que cria ali no conteúdo. O presidente da República não pode fazer nada, né, não pode contestar a decisão judicial com a boca, né, ou com decreto, porque ele comete crime de responsabilidade, né, não pode interferir em nada para garantir a lei e a ordem em função das desordens que eles fazem, né, interferindo ali de alguma forma, que cometeria crime de responsabilidade. Então, se ventila essas doutrinas capciosas, né, selecionadas a dedo, contextualizada, de acordo com o que interessa a eles, ignorando tudo o que desmonta essa teoria, e aí eles fazem o que fazem. Então, essa ação de descumprimento de preceito fundamental é um monstrengo inserido na Constituição, acho que ele está na Constituição originária desde 88, que dá carta branca para esses caras fazerem o que eles quiserem, né? O que eles quiserem. Até porque eles não fundamentam as decisões, eles não precisam fundamentar as decisões, porque todos aceitam. A alienação é generalizada, né? Não dá para salvar uma alma ali, uma alma viva, porque todos aceitam. Podem até estar conscientes de que eles agem fora da lei, fora do direito, mas aceitam. Então, ninguém tem desculpa para falar que sabia que não podia fazer isso, porque ninguém resolve. Então, começa por aí. Eles têm um monstrengo em mãos, uma carta em branco em mãos, que é essa ação de descumprimento de preceito fundamental. Qualquer partideco comunista aciona a justiça pedindo qualquer coisa absurda, e eles conseguem. Vão inviabilizando o governo, vão assim, atentando contra a honra do presidente de uma forma velada, subliminar, indireta, sutil, e vão reduzindo as liberdades, vão coagindo as pessoas que eles sabem que são contra eles, que é, indiscutivelmente, a maioria do povo brasileiro.
é um povo em abstrato, que não existe em concreto, mas a maioria, bota em 70%, abomina esse pessoal. Então, eles têm esse monstrengo em mãos. Então, esse partideco se aproveitou, provavelmente usando esse monstrengo, e pediu para o ministro que as escolas públicas e privadas verificassem quem são as criancinhas que não tomaram esse veneno, né, e avisar para o Conselho Tutelar. E ainda, da cabeça dele, coisa que nem foi pedido pelo Partido Comunista, mandou intimar o Ministério Público para tomar as medidas legais cabíveis, inclusive ameaçando de multa, né, os pais, e daí da cabeça dele, da cabeça do Ministério Público. Ministério Público também é outro monstrengo atual, né, que é muito mais disfuncional, né, presta um desserviço gigante para a sociedade, ao invés de um serviço bom. Obviamente que tem os bons promotores, os bons procuradores da República, mas é uma minoria que não tem voz. Né, e aproveito, já que eu estou falando em Ministério Público, eu faço aqui o marketing do livro do Márcio Schiller, Ministério Público, para rir e chorar. Triste ver uma instituição, né, que tinha tudo para fazer um grande serviço, mas foi aparelhada de tal forma que hoje merece, né, o esquecimento, com todo respeito aos membros do Ministério Público, né, dignos de respeito, mas eles mesmos sabem daquilo que eu estou falando, eles sofrem na pele o que é uma repressão de dentro da instituição a qual eles pertencem. O Márcio Schiller, ele fala com muita propriedade que ele é do Ministério Público, né, aposentado, mas é procurador de justiça do MP de Minas Gerais. Então, o Lewandowski deu essa decisão, né, criou um direito que não existe, essa obrigatoriedade não existe em lugar nenhum, é achismo, é princípio de proteção da vida da criança, saúde da criança, né, como se ele soubesse de alguma coisa. Na realidade, ele sabe ignorar tudo que não convém a ele, é o que eles decidem, né, e quer impor à vontade, como eles vêm fazendo aí ao longo de 3 anos durante esse governo. Vai ter que registrar com a permissividade do presidente e do governo. Se ele não faz nada, obviamente eu presumo que ele tem uma carta na manga para fazer na hora certa, mas ele sabe que como está o país não pode ficar. Então eu bato nessa tecla. Eu critico, né? Eu critico, mas eu confio, né? Então eu não, assim, eu me coloco no lugar dele, né? Eu não tenho o conhecimento de bastidores que ele tem, não tenho as informações privilegiadas que ele tem, mas em relação ao que está acontecendo, falo, como chefe de Estado, ele não precisaria estar apanhando todo dia, né, 24 horas por dia. Isso aí denota que há algo errado. Né? Não é normal, não é aceitável, não é crível um chefe de Estado tomar pancada todos os dias, de uma forma assintosa, por abuso de autoridade de todos os lados, né, seja pela imprensa, seja por Ministério Público, Judiciário, todos se locupletam ali da passividade, da tolerância do presidente da República. Isso aí, algo, né, precisaria ser feito. Mas ele que está no comando, ele sabe ali o que deve ser feito, então a gente aqui tem que aceitar, né? Ele foi eleito para tomar decisões, paciência, né? Cabe a gente confiar que isso aí terá um desfecho. Mas o ministro decidiu dessa forma, curiosamente, aí vem os detalhes, né? Ele contradisse aquela decisão anterior, nesse mês ainda, em relação à prestação de contas que o Ministério da Saúde fez, apresentando plano de imunização infantil. Então, o próprio presidente disse que colocaria a decisão dele, do Lewandowski, na página dele, né, na internet, dizendo que o ministro aprovou o plano do Ministério da Saúde e a imunização seria facultativa, a critério dos pais. Né? Então, assim, e ele agora disse que não, indiretamente, ele falou que tem que ser obrigatório, ameaçando os pais. Qual é desse ministro? O que ele está querendo? Né? Que direito é esse que ele tem como referência? É o direito da cabeça dele, o direito que eles criam. Né? E só faz isso por causa da certeza da impunidade. Certeza da impunidade. É muito fácil brincar com o outro. Se der certo, ele se dá bem. Se der errado, quem se dá bem é o outro. Porque ele está lá naquele palácio e não acontece nada. Né? Vamos ver, eu botei lá, até eu fiz um escritozinho curto a respeito. Né? Eu quero ver o fim dessa história criminal em andamento, né? Qual vai ser o desfecho disso? A gente tem que confiar no imponderável. Da onde vem esse imponderável? Pouco importa. O que importa é que hoje é praticamente intuitivo, o país não se aguenta como está. Né? Golpes em cima de golpes, falcatruas em cima de falcatruas,
e, pasmem, a população adormecida, catatônica, né? E a gente aí está tendo que saber lidar com essa situação. Acaba sendo um desafio pessoal, né? Como é que você não vai se aborrecer? Como é que você não vai ficar angustiado se alimentando dessas notícias todos os dias? Então, a solução é não levar a sério. Se você levar a sério isso, você fica adoecido, de alguma forma. Então, eu falo aqui tranquilo, mas é o que eu falo, não leve a sério ou não leva a sério. Eu bato aqui, mas não levo a sério. Rosemary Barbosa, obrigado, amiga. O presidente já esclareceu, nada mudou. Esclareceu o quê? Eu não vi o que ele falou. Né? O que o presidente falou? Esclareceu o quê? Né? Não importa, assim, o que o Bolsonaro fala hoje serve para a gente e, eu diria, fechando os gaps na nossa mente, chegando a uma conclusão, né? No caso de ter confiança no que ele está fazendo, porque no final o Brasil vence. Tá? O que ele fala hoje não é suficiente para, eu diria, despertar ou mesmo animar a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas que estão vivenciando isso estão ali vivendo angustiadas já há bastante tempo. Tá? Então, assim, não adianta ele falar, né? Porque se ele falar que vai fazer uma coisa ou outra, na realidade nada acontece. Então a gente tem que esperar realmente o caldo entornar. Né? E esse caso específico do Conselho Tutelar aparentemente pode ser algo que faça, né, o povo se indignar aí para as ruas, né, porque aí a gente vai ver na prática, né, quando crianças começarem a falecer, a gente vai ver na prática qual vai ser o efeito em relação às famílias, como isso vai repercutir, tá? Mas eu diria que não é o principal, o ponto de inflexão principal. O ponto de inflexão principal ainda é, na minha leitura, esse Tribunal Eleitoral que quer tanto banir o Telegram quanto impedir eleitores do presidente, no caso, eleitores de direita, que não aceitaram injetar no corpo esse veneno, banir esse pessoal das eleições, o que é uma aberração assim, sem tamanho. Né? Uma coisa assim, paciência, a gente vai ver o que vai acontecer. Se o presidente realmente, para ele ser reeleito com 70% dos votos, que é uma coisa ali, eu diria, fácil de se prever, que vai gerar em torno disso, pode ser menos um pouquinho, mais um pouquinho, obviamente que tem que ter gente para votar. Né? Se milhões que não se quiseram se submeter a esse experimento estarão proibidos, as coisas ficam mais difíceis. Mas isso aí, no direito, também não é para se levar a sério. Tá? Então, a gente está aí, hoje estamos aí no dia 19 de janeiro, tem muita água para rolar ainda, né? E a gente tem que confiar, não tem jeito. É isso que eu ia falar para hoje, pessoal, essas duas coisinhas aqui. São pelo menos as coisas mais aberrantes. Tá? E vamos ver o que vocês têm aqui no chat para pergunta aqui. Vamos ver. Oi, Cláudio, eu vou assistir essa entrevista, cara. O que vocês acharam da entrevista do presidente? Eu vou dar uma olhada, aí amanhã eu pego aqui os detalhes e comento com você. Na realidade, eu vou comentar lá no programa, no Embaixada do Direito. Provavelmente a gente deve levar isso para comentar também. Aí eu comento lá. O que ele falou de interessante aí? Coloque aí no chat. Cláudio, mas assim, aquilo ali é um castelo de cartas. Eles não têm como implementar nada do que eles fazem. No primeiro não que o presidente falar, acabou, aquilo ali desmonta. É pena que ele não tem feito, né? Mas é muito fácil acabar com aquilo ali, muito fácil. Oi, Deuseira, tudo bem? Olha, a tendência é acontecer aqui também. Tá? A tendência é acontecer aqui. Vai acontecer no mundo todo. O mundo todo, eu diria que subirá um patamar em civilidade. Tá? Porque o mundo todo, a maldade está exposta. A gente sabe quem é quem. Então, o mundo todo vai crescer com essa história. A população está mais esperta, vai valorar mais as suas liberdades. Então, vai acontecer também, é questão de tempo. Tá?
Olha, esse sangue nos olhos podia mudar de lugar, né? Podia passar para outro lugar. Não vou falar aqui o que eu ia falar, deixa para lá. Sangue nos olhos dos outros. Vamos ver aqui. Iris Gomes, Tenório, tudo bem, minha amiga? Obrigado aí pelo apoio. Renata, acabei de chegar em um hotel de Salvador e quase fui impedida de me hospedar, sendo segregada para não frequentar o bar do restaurante. Deixa eu ver se eu boto a sua mensagem aqui na tela. Deixa eu ver se eu consigo botar a sua mensagem aqui na tela, tá? Cadê, rapidinho? Cadê o seu mensagem? Estou vendo aqui a tua mensagem, tá? Rapidinho. O que tem que ficar claro, eu acho que está cada vez mais claro, cada vez mais claro, que a solução para o Brasil não são leis. Eu acredito que, pelo menos vocês que estão aqui nesse papo comigo aqui, vocês sabem disso. No íntimo, vocês sabem disso. Alguns podem até não acreditar, não confiar que vai acontecer nada, sem problema. Mas eu acredito que praticamente 100% dos que estão aqui, tirando se tiver algum infiltrado aí, sem problema, né? Mas eu diria que todos sabem que a solução do Brasil não é por leizinha, tá? Não é por leizinha. O ministro desmentiu porque o presidente interferiu? Opa, desmentiu o quê? Eu acho que vocês estão mais atualizados do que eu. Hoje eu fiquei fora. Vamos ver aqui. Ah, o ministro deu para trás? O presidente ligou para ele e está tudo resolvido. Pingos nos is hoje. Maravilha. Ou seja, certamente falou alguma coisa interessante. Então, por isso que eu bato nessa tecla, né? A vida é aqui e agora. A gente lê isso nos livros, pelo menos as pessoas que trabalham essas ideias, né, do desenvolvimento pessoal. Vida é aqui e agora. Tá? Aqui, onde cada um está, e agora, nesse momento, nesse instante. Ficar vivendo de memórias passadas e especulando o futuro só traz angústia para o presente. Isso aí não leva a absolutamente nada. Então, foi ótimo, o presidente já resolveu isso. Obviamente, quando o presidente leu essa decisão, deve ter quicado. Estão dourando a pílula. Agora dizendo que o Lewandowski referiu-se à vacina que estão no PNI. Agora vai ter que sair decisão por escrito, registrada. Vamos ver. Então, está tudo acontecendo. Eu estou procurando a postagem de vocês aqui em amarelinho do Superchat, mas eu estou no celular, estou pastando aqui, tá? Por isso que eu. Mas o que vocês têm que entender é se cada vez que sai uma decisão dessa, tá uma decisão ruim dessa, não fiquem tristes, não, fiquem felizes. Fiquem felizes porque isso apenas bota pimenta mais na comida do presidente. Eu não sei se o presidente gosta de pimenta, mas mesmo gostando de pimenta, sempre tem a quantidade que é limite, não, senão você não consegue comer, né? Aqui, foi desmentida. Isso aqui foi desmentida, né, do Lewandowski. Né? Alguém amarelou, obviamente, né? Amarelaram. Olha, Leila, eu estou procurando as mensagens aqui. Só que no celular tá complicado, tem centenas de mensagens. Eu estou com o dedinho aqui, tá? Mas eu estou passando aqui, estou olhando aqui. Ainda bem que vocês têm tolerância comigo, né?
Não vi, Alexandre, eu estava fora, né? Estava ali na academia, minha academiazinha, que eu vou todo dia. Eu não sabia que ele ia dar entrevista hoje, senão eu teria preparado para ver, tá? Amanhã eu comento, vou assistir e amanhã eu vou comentar com certeza lá no programa Embaixada do Direito. Aí, nada mudou. Vamos ver aqui. Tem também, eu não sei se vocês viram, né? Pelo menos saiu na reportagem, 57 mil crianças, né, já sofreram efeitos colaterais, né? Foram tomar agulhada, né, são vacinas vencidas, outras vacinas para adultos, né? E outras sofreram, inclusive já houve gente que sofreu infarto. Vamos ver aqui. Mandu Ladino, tudo bem, amiga? Renato Ministro tomou decisão e depois amarelou. Isso acontece porque não vivemos em um Estado de Direito, mas num cabaré de quinta categoria. Com certeza, amiga. A gente está falando isso já há bastante tempo, né? Isso é fato. Minha amiga Wanda Macaia, tudo bem? Professor, não há dúvida que o banho de água fria de 7 de setembro não foi superado pelo povo. PR continua saco de pancada sem reação, né? Olha, amiga, o povo tem que entender que depende só dele. É óbvio que o presidente levantou expectativas, levantou, tá? Mas, assim, quando uma expectativa é frustrada, a gente vai ficar dependente de uma pessoa só para resolver um problema que é do povo, né? Essa que é a questão. Eu estou com dificuldade de botar a mensagem de vocês amarelinha aqui na tela, ou ler completa, porque ela passa da tela. Estou tomando uma surra aqui hoje da tecnologia, cara. Peço perdão para vocês. Ah, achei uma mensagenzinha aqui da Iris. Renata, acabei de chegar em um hotel de Salvador e quase fui impedida de me hospedar, sendo segregada para não frequentar bar e restaurante. Decreto dessa semana, reserva feita em novembro de 21. Pode isso? Não, amiga, não pode. Né? Pelo menos no Estado de Direito, né, onde se diz que tem uma pretensão democrática, jamais. Tá? O problema é que a gente vive numa ditadura. Isso é uma ditadura. É meia boca porque não tem forças armadas, não tem a polícia toda cooptada, mas não importa, mas é uma ditadura. É uma ditadura que, se o povo quiser, ela acaba com ela do dia para a noite. Bota todo mundo para correr. É simples assim. Só que o povo ainda não existe, ele não está formado. Né? É um povo que existe só em abstração. Por enquanto, a gente depende, sim, do presidente da República. Né, isso aí eu comentei, Ricardo, esquece isso. Esquece isso que é mais fácil eles caírem, tá? Pelo menos é a minha visão. Chance zero disso aí passar. PR repetiu a ladainha de que corre risco de se vetar algo por quem correr. Isso aí, eu não sei quem disse isso para ele, cara. Eu não sei quem disse isso para ele. Tá? Qualquer veto ou sanção do presidente que para gerar, né, uma punição por crime de responsabilidade, primeiro teria que estar expresso na Constituição. Se a Constituição autoriza ele, dá prerrogativa a ele de vetos e sanções, teria que a própria Constituição abrir exceções. Tá? Tem, obviamente, que tem exceção implícita. Vamos imaginar que o Congresso aprove um projeto de lei criminoso. Né? Como já existem vários lá, esse da proibição de votação é um projeto criminoso. Né? Então, assim, o presidente aprovando isso poderia incorrer em crime também, mas seria jamais. Esse é um crime que geraria uma impunidade para ele, porque ele jamais seria punido por sancionar algo que criminosos querem, né? Criminosos do outro lado. Então, assim, é um país que é distópico, efetivamente. Né? O errado se torna certo e o certo gera perseguição. Vamos ver aqui.
Agora tô vendo, né? Mandu, tudo bem? O ministro tomou decisão e depois amarelou. Isso acontece porque não vivemos em um Estado de Direito, mas num cabaré de quinta categoria. Talvez fosse esse o estopim que tanto precisamos. Não, o que aconteceu? Ele deve ter testado. Ele jogou verde para tentar colher maduro, né, numa linguagem popular. Só que alguma coisa aconteceu que ele deu uma recuada e tentaram, como disseram aí, dourar a pílula, né? Então foi isso que aconteceu. É óbvio, se ele não recebesse ligação do presidente ou não tivesse acontecido nada nos bastidores, isso aí iria passar batido e os caras iam para cima assim, né? Enquanto o povo não mostrar que tem força, eu estou batendo nessa tecla, né? A importância do povo mostrar a sua força, mostrar a sua voz. Não com as manifestações que sempre houve nos últimos 3 anos. Manifestações bate e volta, né, com bandeirinha, cartazezinhos, né, com gritos de ordem. Isso não resolve absolutamente nada. Manifestação tem que intimidar. Não necessariamente quebrar, mas intimidar. Cercar os caras. Cercar os caras onde eles se consideram seguros. Isso é manifestação. E tem que durar o tempo necessário para os caras pedirem arrego. Agora, como fazer, quem vai organizar, isso não é meu papel. Diria que posso dar umas ideias em off, né? Obviamente eu não posso falar o que eu gostaria de falar aqui, que fica complicado, mas dá para fazer muita coisa. Foi enviada interpelação do ministro, tudo bem, Thaís? Pela AGU, ao ministro pela AGU, e após a resposta negativa com alegação de fake news, em seguida contato pessoal do PR com o ministro documentando a notícia, desmentindo a notícia. Beleza, né? Vamos lá, quem tem fiofozinho tem medinho, né? O cara pode ser psicopata, mas ele tem medo, né? Vou assistir a Pingo nos Is com certeza. Aqui, minha amiga Wanda, achei, né? Professor, não há dúvida de que o banho de água fria de 7 de setembro não foi superado pelo povo. E o PR continua saco de pancada, né, sem reação. Pergunta ao PR dos 4 mil casos, né, reações de advogados, explicadas, se está investigando. Ele não respondeu. Olha, o que acontece nos bastidores, eu diria que as coisas mais graves não vão ser trazidas à tona agora. Tá? Tudo isso, para mim, você vai estourado em algum momento, vindo tudo ao mesmo tempo à tona, né, para esclarecimento coletivo de uma forma mais impactante. As pessoas estão dormindo ainda. Né? Elas estão assim, muitos já estão acordando de uma forma quase que repentina, intuitiva, diante dos descalabros. É isso que está acontecendo. Então, essas investigações, por exemplo, aquela investigação do consórcio do Nordeste, né, do Kelly Gabas, né, o cara sumiu com milhões, não entregou nada, aquilo não vai ficar impune. É óbvio que aquilo ali já está sendo apurado, estão colhendo provas diretas, esses caras vão ser presos. Né? Um país sério não pode deixar isso passar em branco como se não fosse nada. Né? Então, assim, a gente tem que confiar, ter um pouquinho de paciência. Marisa Helena, tudo bem, amiga? Estou buscando aqui seu, seu, sua pergunta verdinha aqui para jogar na tela. Vamos ver se eu acho ela aqui. Ó. Tem umazinha aqui também, né? Glaucio Lousa, obrigado aí pelo apoio também, amigo. Urgente, Prefeitura de Lençóis Paulista suspendeu hoje a picadinha nos pimpolhos, devido a um pimpolhinho ter tido uma parada cardíaca após 12 horas da aplicação do venenozinho, né?
está na página da prefeitura. Eu vi essa manchete, eu até ia comentar com vocês. Ou seja, precisa disso. O lado, é ruim falar positivo, mas o lado ali que deve ser ali ressaltado, pelo menos a prefeitura teve a hombridade, teve a coragem de publicar isso, dar visibilidade a isso, escancarar isso para a população. Então, se todos os municípios fizessem isso, eu diria que o esclarecimento popular viria de uma forma muito mais rápida. Vamos ver aqui. Não foram 57 mil, foram 57. Rapaz, eu tinha lido 57 mil numa reportagem. Eu acho que deve ter sido erro de digitação, mas obrigado. Pô, menos mal, né? 57 mil seria muita gente, né? Obrigado aí pela correção, Antônio. É triste isso, né, Maria? Muito triste, né? Muito triste isso, né? O grupo de WhatsApps aqui do colégio das minhas filhas também, os pais comemorando. É impressionante o que está acontecendo, né? Então, o PR falou que 20 mil criancinhas tomaram, né, esse imunizante antes dela ser liberada. Provavelmente de adultos. A questão é, por que que tomaram? Por que que tomaram? Se você parar para pensar, 20 mil criancinhas, tá? 20 mil criancinhas significam que são, pelo menos, vamos botar no casal, né? Mesmo que os pais estejam separados, são 40 mil adultinhos. 40 mil adultinhos que aprovaram, né? 40 mil adultinhos. O que esse pessoal é, esses adultinhos? Então, assim, esse que é o problema. O que está por trás, né, desse risco que as crianças estão tomando? O que está por trás é a total inconsciência dos pais. Inconsciência, digo, tem pais médicos, pais que levam os filhos, são médicos, dentistas, né? E tiram onda, falam ali com uma arrogância. Não, você sempre foi. Você sempre defendeu essas imunizantes, agora você é contra a ciência, esse é argumento espúrio. Os caras não conseguem contextualizar, generalizam, como se fossem as mesmas coisas, como se o contexto fosse igual. Né? Então, assim, não dá nem para iniciar o papo. Cada um cuida dos seus filhos, né? Então esse pessoal vai pagar o preço. Né? Vai pagar o preço. Pena que quem sofre com esses erros são as crianças, que não têm ainda a autonomia do livre-arbítrio. Né? Ela depende dos pais que são responsáveis por ela, enquanto elas não têm 18 anos. Então fica complicado, né? Tudo bem, José? Olha, essa visão, cara, que você está falando aí, eu diria que é uma visão pautada nas chamadas aparências. Né? Tem amigos meus, né, que estão batendo, estão cobrando direto do presidente. Você não está vendo, não, presidente? Foi feito para. Você está aí para defender o povo, você se comprometeu a isso, está lá no artigo 78 da Constituição. Olha as Forças Armadas, né? A gente vive numa desordem crônica. Por que não faz nada? Por que não acontece nada? Eu tenho batido nessa tecla. O presidente tem jogado fora, porque ele praticamente jogou fora aquela massa que foi para as ruas no dia 7 de setembro, ter aberto mão daquele capital político naquela ocasião, diante daquele cenário, ele deve ter alguma coisa preciosa debaixo do braço. Porque se ele não tivesse, ele jamais teria feito aquilo. Não faz o menor sentido ele ter feito aquela cartinha sem ter uma carta poderosa debaixo do braço, um coringa. Por que eu estou falando isso? Porque eu presumo a inteligência do presidente. Eu presumo que ele está ali para fazer a reindependência do Brasil, ou a independência definitiva, que é a independência das falcatruas. Né? A independência das falcatruas, dessa sujeira, dessa imundície. Então, essa é a missão de vida dele. Então, se ele está ali, apanhando o tempo inteiro, todos os dias, né, a todo momento, diante daquele cenário cabuloso, aquele caos, né, que a gente estava vivenciando e hoje se agravou, né, ele com tudo nas mãos
para fazer coisinhas bobas, né? Não precisa fechar nada, não precisa intervir, não precisa fazer nada, mas coisinhas bobas, para colocar esse pessoal no cantinho deles, dentro das regras do jogo, para ele não ter feito, ele tem alguma carta na manga. Ele tem alguma carta na manga e é uma carta poderosa que será usada em algum momento. Isso aí eu diria que é tão intuitivo diante do que a gente está vivenciando, diante do que o presidente está sofrendo, né? Porque foi ele mesmo disse ali, se vocês quiserem que esse pessoal volte, depois de tudo que eles fizeram, né, então você tem que ser, os mais conscientes vão ter que se preparar para fugir do país, inclusive eu. Ele falou isso, inclusive eu. Né? Então, assim, é óbvio que isso não vai acontecer. Então, a gente tem que ter eu diria, é um ponto fluido. Eu estou trazendo aqui um fato, né, que passa despercebido. Né? É uma conclusão indutiva. Indutiva com base na lógica informal. Né? Com base na lógica informal, que leva em consideração a personalidade do presidente, o conhecimento que ele tem, né, os valores que ele demonstra quando fala, quando anda no meio do povo. Então não há motivos para duvidar de que a gente vai sair disso, de que ele não tem uma carta na manga. E ele já disse, perguntaram para ele no cercadinho se ele tinha uma carta na manga, ele disse que não, quem tem uma carta na manga não fala. Né? Ele não negou que tinha uma carta na manga, deu uma risadinha e também não disse que tinha. Mas é óbvio que ele tem. Então, assim, as pessoas têm que ficar tranquilas, a gente tem que ficar tranquilo quanto a isso. Né? Isso que está acontecendo hoje, eu diria que são respingos, né? São efeitos colaterais do caos que a gente vive. É óbvio que se está tudo errado, essas coisinhas vão continuar respingando. Né? Agora são as crianças que estão sendo afetadas. Daqui a pouco são os pais dessas crianças, quando as crianças sofrerem alguma coisa, que os pais vão ficar com remorso a vida inteira. Até porque certamente não tem espiritualidade nenhuma, são pessoas apegadas, dominadas pelo medo, dominadas pelas espirais do silêncio. Então, esses caras vão sofrer também. Então, assim as coisas vão andando, esses respingos fazem as pessoas buscarem solução. Né? Infelizmente, a solução hoje, por parte desse povo, que foi às ruas 7 de setembro, a solução está sendo jogada no colo do presidente. Ele tem responsabilidade? Óbvio que tem. Ele tem responsabilidade por tudo que está acontecendo, sim. Porque ele tem poder para acabar isso a qualquer hora. Ah, mas eu não posso dar um cavalo de pau no transatlântico. Bobagem. Você não precisa dar um cavalo de pau. Você pode ir tirando o transatlântico do rumo do iceberg aos poucos, tomando pequenas decisões, né? Para, por exemplo, ele não ser mais atacado o tempo inteiro, ou ser mais humilhado o tempo inteiro. Pequenas decisões de bastidores que seja, isso aí acabaria. Né? Mas a gente está assistindo o que ele não está fazendo, está apanhando por alguma razão, que só ele sabe dizer, sem problema. Tá? Mas ele tem a responsabilidade dele, mas a responsabilidade do povo, que ainda não se constituiu como povo real, e dos pais, não pode ser apagada, não pode ser eliminada. A responsabilidade das pessoas que cobram do presidente também não pode ser eliminada. Porque ao invés de cobrar do presidente, seria muito mais inteligente buscar soluções, levando soluções a quem tem poder de decisão, por exemplo, ao presidente, de como acabar com o câncer. O presidente sabe como acabar com o câncer do país. Ele disse que sabe como vencer essa guerra, em abril do ano passado. Então, se as pessoas se conscientizassem que ele já disse que tem um câncer no país e buscasse levar soluções para acabar com o câncer, seria muito mais útil do que cobrar do presidente. Ou buscar informações que o presidente sabe e não pode falar. Eu vejo tweets, vejo postagens, as pessoas ironizando, você fica essa ladainha que a gente está no estado de guerra, enquanto isso tem crianças morrendo, né, e tem ali pessoas sendo presas e tudo mais. Pois é, mas numa guerra isso aí são efeitos colaterais. Se as pessoas não entendem que a guerra é verdadeira, vão levar de uma forma jocosa. Né? Quando a gente fala em estado de guerra, é como se a gente estivesse passando pano na cabeça do presidente, para limpar o suorzinho da testa dele, como se fosse para justificar o fato dele não estar fazendo o que a maioria gostaria. Curiosamente, uma maioria que não teve coragem de ir no 7 de setembro e falar o que queria que fizesse. Eu autorizo é muito pouco. Não tinha ninguém puxando com o megafone lá para pedir para pendurar alguém pelo poste, né, botar alguém lá com um pau de arara, não tinha ninguém lá pedindo essas coisinhas. Então, assim, de uma forma objetiva, com megafone, imagina 2 milhões de pessoas gritando num tom só, pedindo essas coisinhas bacanas.
né? Seria muito diferente. O presidente, obviamente, se você pede o mais, o presidente pode dosar e fazer o menos. Percebe? Fazer o menos. Se a população está apoiando o máximo, o presidente pode dosar e fazer menos, atendendo aos anseios da população de uma forma, eu diria, mais inteligente, menos impulsiva, né, como um povão indignado normalmente age. Só que esse povo ainda não existe, é um povo acovardado. Né, é um povo que batalha, sim, quando está com seus instintos à flor da pele, quando está em estado de necessidade, precisa pagar suas contas, ele vai, faz o impossível para sobreviver. Mas quando ele consegue o básico, ele se acomoda. Né, ele se acomoda. Né, volta e meia a gente vê caminhões aí sendo derrubados na estrada e gente lá furtando a carga. A gente vê isso aí volta e meia na televisão. É o povo, né, com a educação que a gente recebeu. Tomando meu chazinho aqui. Rosemary Barbosa, obrigado pelo apoio, minha amiga. O PR está mirando o câncer de perto, bem perto. Com certeza, com certeza. O presidente sabe o que está fazendo. A gente apenas precisa ter tolerância, aguentar o tranco. É uma linguagem popular, aguentar o tranco. A minha amiga ali que estava no hotel, lá que quase foi barrada, olha, amiga, eu digo o seguinte, né? Eu tenho falado com quem me... Eu já escutei várias pessoas me falando, eu tenho que tomar, senão eu não consigo viajar. Meu amigo, a primeira coisa que você tem que se perguntar é o seguinte, você sabe o que está acontecendo no mundo e no Brasil? Você está percebendo? Você realmente se acha que isso é momento de viajar? Você realmente acha que isso aqui é momento de viajar? Né? Você está falando sério? Então, quando alguém me fala isso, né, quando é amigo, eu falo essas coisas. Né? Mas não é momento de viajar. Tá? Não é momento de viajar. Né? As pessoas não estão entendendo ainda a gravidade da situação. Né? Como é que você vai se proteger se você se coloca em risco? Mas eu tenho que viajar. Eu tenho que entrar em tal lugar para fazer uma reportagem. Eu tenho... Meu amigo, o que está em jogo? É tua saúde. Mas não é tua saúde para você pegar uma gripezinha, não. Pegar lá uma urticária. É tua saúde que você pode ter um ataque cardíaco, um AVC. Você pode ter que amputar um pé. Né? Você pode ter que ficar com uma sequela grave. Né? Vão mexer no teu sistema imunológico, no teu código genético. Então, você está ainda brincando. Né? Então, as pessoas não têm essa consciência. Rico, meu amigo, olha, eu sou contra essa ideia de ir para frente de quartéis. Sou absolutamente contra, por algumas razões. Né? Primeiro, o presidente é militar e está apoiado pelos militares. Pode ter um oficial general, outro lambibotas da esquerda, né? Esses caras aí que são traíras? Pode. Mas esses caras não mandam em nada, eles não representam as Forças Armadas. As Forças Armadas, se tiver que pegar o grupo que a representa, é o grupo do Clube Militar. O pensamento do Clube Militar representa, assim, a nata das Forças Armadas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, você vai para frente dos quartéis, vai meia dúzia para frente dos quartéis, ou um grupo pequeno, está arriscado acontecer uma confusão lá, alguém morrer, um infiltrado criminoso de esquerda, lá um guerrilheiro desse da vida, vai lá, ataca o grupo, vai gerar uma reação lá do pessoal militar dos quartéis, pode haver algum problema, e isso aí vai ser usado de narrativas contra o presidente, contra as Forças Armadas. Terceiro, por que na frente dos quartéis? Quem está nos quartéis, normalmente, são oficiais intermediários, oficiais superiores, oficiais intermediários, né, oficiais subalternos, praças. Não é oficial que tem poder de comando para decidir o que fazer. São pessoas que cumprem ordens superiores. As pessoas para frente dos quartéis, na realidade, eles estão fomentando uma insurreição no âmbito militar. Os militares não vão fazer isso. Tá? Não faz sentido fomentar uma insurreição na caserna, no ambiente militar, indo para frente dos quartéis berrar. Quer berrar? Berra para o chefe supremo das Forças Armadas. Vai lá para o meio de semana, lota lá em frente ao Palácio do Planalto e berra para ele. Final de semana, vai lá para o Alvorada e berra lá para ele, quando ele estiver lá no Alvorada. Então, berra para quem tem o poder de comando, quem chefia as Forças Armadas efetivamente. Berra para o ministro da Defesa, né, para o ministro Braga Neto. Berra para quem tem poder de decisão,
para quem tem contato com o presidente da República, para quem sabe das coisas, não vai berrar para um monte de gente nos quartéis que não tem poder de comando, está perdido, muitos ali, inclusive, estão tomando agulhada, ou seja, não tem consciência do que está acontecendo. Então não faz o menor sentido. Tá? Com todo respeito às pessoas que defendem isso, não vejo o menor sentido em gritar na frente dos quartéis, isso não vai resolver absolutamente nada. Wanda, meu amigo, tudo bem? O professor acaba de ser confirmado no SBT, prefeitura suspende, né, o líquidozinho por causa de parada cardíaca num pimpolinho, né, após a picadinha. Pois é, né? A primeira que de repercussão ali nacional, né? A primeira de repercussão nacional. Quantas dessas vocês acham que a gente vai escutar ainda acontecer? Vamos ver aqui. Nada a ver, isso aí eu errei na fala. O Antônio já me corrigiu. Foram 57, não foram 57 mil, não, tá? Errei aqui na fala. Cara. Ô, Daci, não tá não, meu amigo. Não esquece isso, tá? Fica tranquilo que isso aí é chance disso é zero. Zero de acontecer, tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Vamos ver aqui. O presidente já disse que mudança só nas urnas. Olha, depende. Olha só, vamos analisar essa fala do presidente? Mudança só nas urnas. Mudança só nas urnas significa que criminosos não podem ser presos a qualquer momento? Respondam para vocês isso. Tá? Mudança só nas urnas significa que criminosos não podem ser presos a qualquer momento? Mudança só nas urnas significa que criminosos golpistas não podem ser presos a qualquer momento? Mudança só nas urnas de quem? Daqueles que tiverem condições de continuarem no exercício de seus cargos. Isso não é, eu diria, não é lógico, não é intuitivo quando a gente fala num Estado que está buscando entrar no rumo democrático e se construir novamente como Estado de Direito? Então, quando o presidente fala que mudança só nas urnas, não significa que o Brasil continuará sendo o país da impunidade generalizada. Tá? A gente tem que, não pode chegar a essas conclusões quando o presidente fala e as conclusões são tiradas de uma forma ali muito fechada, como se realmente a gente tivesse que engolir esse pessoal, né, até sabe lá Deus quando. Não é assim que funciona, até porque Deus não vai querer, né? Deus é ordem, Deus é harmonia, Deus é amor. Né? O que a gente vive hoje é no ódio, na desarmonia, no caos. Então, assim, não faz o menor sentido. Né? Eu entendo quando o presidente fala isso, ele está mostrando que ele vai agir dentro das regras do jogo, não vai fazer nada fora das regras do jogo, mas com a diferença de que tudo que ele fizer hoje está fundamentado juridicamente. Se não tiver expresso no direito, está legitimado pelo povo. Povão, simples assim. Daí que eu vejo a importância daquela foto, pegar uma foto da Paulista, né, que ele pegou da Paulista, para mim é a única importância daquela foto. Ele tem um cheque em branco, né, guardadinho com ele para usar a qualquer momento, né, e o cheque está cada vez mais renovado, eu diria que é um cheque imprescritível, porque as provas que embasam o seu uso estão cada vez mais robustas. Cada vez mais robustas. Que provas são essas? Todos os atentados contra o Estado de Direito, contra as liberdades, contra as prerrogativas e competências do chefe de Estado, contra as competências do legislativo por parte do sistema de justiça.
provas não faltam, percebe? Então, depende da forma como a gente enxerga os fatos, né, a gente consegue ter paz de espírito. A forma como se vende, né, quase com desespero, vendo uma caixinha fechada, como se o mundo estivesse dentro de uma caixinha, eu diria que é muito, assim, as emoções estão se sobrepondo à racionalidade, à razão. E aí não tem como, as pessoas vão continuar sofrendo, angustiadas, se arrastando, comendo as unhas, esperando as coisas acontecerem, em descrédito, né? Normal, né? Normal entre aspas, né? Mas é compreensível. Meu amigo, Marivaldo, esquece isso. Né? Primeiro, as Forças Armadas não vão deixar de ter as prerrogativas delas se arrancar 142 de lá. Tá? Isso aí é balela. Quem fala, vamos tirar de lá para. Esquece isso. Tá? A função das Forças Armadas é garantir o regime, garantir a soberania. Se o regime foi rasgado, né, é óbvio que elas podem atuar independente de estar expresso lá qual é o papel dela. O papel dela é garantir democracia, Estado de Direito e as liberdades, independente de estar escrito no texto constitucional ou não. Então não se preocupe com isso. Eu não vou nem entrar no mérito de que o 142, para mim, é cláusula pétrea, tá? Afeta diretamente a separação dos poderes, porque arranca do presidente o único elemento de freios e contrapesos que ele tem para lidar com abusos, né, do Congresso e do Judiciário, do Ministério Público, dos outros poderes, TCU, tudo mais. É a única ferramenta que ele tem, expressa na Constituição. Tá? Voto, veto, sanção são ferramentas de freios e contrapesos, mas não suficientes para defender do poder executivo e a chefia de Estado de avanços abusivos dos outros poderes. Tá? Então, é diferente, né? Atua diferentemente. Mas ele, como chefe supremo das Forças Armadas, ele tem ferramentas suficientes para se defender, defender o seu poder, defender as liberdades. Então, assim, não se preocupe com a fala daquele ex-presidente desse partido da Tramóia que, cara, aí tá doente, em vez de calar a boca, fica levando aí, eu diria, preocupação mais para as pessoas. Esse é joio, o lugar dele não vai ser aqui na Terra logo em breve, né? Fernanda, amiga, obrigado aí pelo apoio de sempre. Por que o povo só acha que precisa cobrar o presidente? Será que não consegue enxergar que a obrigação dos liquidozinhos é, é para governadores e assembleias? Olha, seria muito mais fácil arrebentar com governadores e prefeitos e as assembleias, câmaras de vereadores localmente estão pressionando. Nem se compara. Né? Hoje, o que se faz? Qualquer manifestação, né, as pessoas tentam se concentrar na Paulista, né, na Praça dos Três Poderes, aqui no Rio, na Avenida Atlântica. Né? Isso aí não é o lugar mais adequado para pressionar ninguém. Tem que pressionar o lugar onde esse pessoal está, da onde eles mandam as ordens, onde eles se localizam efetivamente. Você tem que juntar ali milhares, milhões ali naquelas áreas e mostrar quem manda. Agora, se faz manifestações final de semana, né? Esses caras estão viajando lá, estão no resort, estão em suas mansões, estão rindo da cara dos povos, achando que mandam no país, né, que não vai acontecer nada, certeza da impunidade. Então, assim, falta isso, eu concordo com você plenamente. É muito mais fácil resolver em seu local de residência, em sua região, no seu estado, do que buscar ir para Brasília ou centralizar nessas áreas mais, eu diria, mais famosas, né, mais que trazem lembranças do passado, mais significativas, porque não é isso que intimida. O passado não intimida, o que intimida é o presente. É o presente, o aqui e agora. Aqui e agora. Silvano de João Pessoa, tudo bem, amigo? Sala de cinema, né? Boa noite. O ruim de tudo isso é a demora. Muitos ficarão pelo caminho. E a pressão desse povo por conta do líquidozinho, né? E essa passaporte da alforria, né? Estou muito apreensivo. Amigo, é isso, né? Muitos ficarão pelo caminho. Numa guerra, as pessoas ficam pelo caminho.
José, tudo bem? Não, amigo, esse decreto não existe, tá? Esse decreto não existe, tá? O que existe é essa lei 13.979, tá? Que prevê 13.979, que prevê lá no artigo 3º-A, né, a possibilidade de autoridades decidirem pela agulhada compulsória, obrigatória, tá? Mas isso não, as pessoas têm que entender. Eu vejo as pessoas batendo nessa lei, falando que tem que revogar, blá blá blá, isso aí não é a causa de tudo. Isso aí não é a causa de tudo. As pessoas não entenderam isso. Os caras decidem manipulando princípios. Não importa o que está escrito na lei. Primeiro ponto é esse. O ativismo judicial que a gente tem hoje, criminoso, ele reinventa a roda. Ele reinventa a roda. Eu diria que está fácil de enxergar isso. Não é difícil enxergar isso. O problema não é a lei. A lei é ruim, é péssima. Mas não é a lei a causadora disso tudo. Não é a lei a causadora disso tudo. O presidente assinou essa porcaria? Assinou. Paciência. Teve responsabilidade por ela estar em vigor? Está em vigor agora não, que ela foi prorrogada com uma canetada da toga. Tá? Teve responsabilidade por ter aceito essa canetada da toga, usurpando a sua prerrogativa de chefe de Estado. Tá? Mas, beleza, faz parte das regras do jogo no estado de guerra. Ele aceitou, sem problema. Tá? Mas hoje, revogar essa lei só vai gerar, eu diria, para o presidente, a obrigatoriedade de ir para o embate com os caras. O presidente já mostrou que ele não vai agir agora. Não é hora. Percebe? Então, para ele revogar essa lei, ele tem que revogar por uma medida provisória, por exemplo, e fazer um trabalho para essa medida provisória ser aprovada e peitar todo mundo que for contra essa, eu diria, estiver sabotando. Um Pacheco desse da vida que queira devolver a medida provisória, essas atitudes safadinhas, né, que não tem previsão legal, tem previsão constitucional, ele tem que atropelar esse tipo de coisa. Ele não vai fazer isso. Então, para que ele vai criar mais uma apurrinhação política se ele está no controle da situação para agir na hora que ele achar mais adequada? Segundo ponto, essa lei, se fosse interpretada com decência, por juízes decentes, ela jamais autorizaria, a interpretação dela jamais autorizaria governadores e prefeitos, por decretos, fazerem o que estão fazendo. Jamais. Tá? Autoridades judiciais, autoridades que podem criar esse tipo de imunização compulsória, só podem ser as vinculadas ao Ministério da Saúde. Está lá na Lei 6259 de 75, que trata do Plano Nacional de Imunização. Então, você tem que casar uma com a outra, obrigatoriamente, exatamente para não gerar incoerências. Se essa Lei 6259 diz expressamente que compete ao Ministério da Saúde tratar desse assunto, que assunto? Imunização compulsória, essa Lei 13.979 tem que ser vinculada a ela. Percebe? Então, isso aí é uma interpretação decente, coerente, que não gera incongruências, que gera um resultado lógico, compreensível por qualquer pessoa leiga. O direito é para o leigo, não é para especialista de Araque. Ainda tem que levar em consideração o artigo 15 do Código Civil. Ninguém pode ser submetido a fazer algo que coloque em risco a sua vida, sua saúde e sua vida. Você tem que casar isso tudo. Quarto, sobretudo, você tem que levar em consideração, né, uma autorização constitucional, nem que seja implícita. A Constituição, ela proíbe essa obrigatoriedade, né, como está sendo feita. Artigo 5º, 2, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. A saúde é dever do Estado de promovê-la por meio de políticas públicas e sociais, né, visando ali a ampliação do acesso ao tratamento, a prevenção, a redução lá, a melhoria da doença e por aí vai. Isso é obrigação de meio. O Estado oferece a estrutura, oferece coisas básicas pelo Sistema Único de Saúde. Jamais o político pode dizer para você o que é melhor para a sua vida e impor um tratamento para você. O médico não faz isso. Quando se fala em regime democrático, isso aí é uma coisa aberrante. Aberrante, está afetando diretamente a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, que é uma cláusula pétrea, lá no artigo 60, parágrafo 4 da Constituição. Percebe? Então, não há justificativa para bater no presidente por ele ter sancionado essa lei ali capenga, uma lei ruim. O problema do Brasil não é a lei. Não é a lei. O problema do Brasil hoje
é a gente, eu diria, vamos lá, é a gente não entender o porquê da permissividade de tudo que está acontecendo por parte de quem tem o poder de resolver isso, quem tem o poder? O presidente da República, as Forças Armadas e, obviamente, o povão. Esses têm o poder. O povo permite? Permite. O povo só existe em abstração. O presidente da República permite? Permite. Porque ele já disse que estamos em guerra, sendo atacado por dentro. Ele sabe que tem um câncer no país. Quando a população estiver consciente, né, a gente vence essa guerra. Ele disse tudo isso. Então, essa permissividade por parte dele é uma permissividade consciente. Ele sabe o que está fazendo. Eu bato nessa tecla, com base no que o próprio presidente da República já cansou de falar, com base no que está aí, os fatos que estão aí, né, para a gente levar em consideração, se a gente quiser, obviamente, ninguém é obrigado a levar em consideração. Né, sobretudo aqueles que estão sofrendo e não conseguem lidar com as próprias emoções. É mais fácil arrumar um boi de piranha, arrumar um culpado. É como é de praxe uma pessoa aí que, eu diria, está dormindo, né, está inconsciente. Tá legal, pessoal? Estamos aqui batendo quase 1h01 aqui. Eu vou encerrar essa live aqui com vocês. Tá? Mas pense nessas coisinhas que a gente bateu, que a gente falou aqui. Tá? O país não se sustenta como está. Se vocês acham que eu estou vendendo uma utopia, faça essa pergunta para vocês de frente ao espelho. Realmente eu estou vendendo uma utopia? Por quê? Levanta as objeções, né? Tente responder as objeções e fica aí para amanhã. Amanhã a live aqui vai ser 18 horas. Traga as objeções. Eu estou vendendo uma utopia? Né? Se eu estiver vendendo uma utopia, traga as objeções que a gente vai conversar sobre elas aqui às 18 horas amanhã. Amanhã é quinta-feira, né? 18 horas. Tá legal, pessoal? Então me despeço de vocês aqui. Obrigado pela presença. Bateu aqui praticamente 2.000 ao vivo. É um público excelente. 2.000 escutando ali essas mensagens. Eu diria que é um público bem bacana. Eu espero que realmente esteja ajudando. Na realidade, essa é a minha motivação. Se está ajudando, para mim é ótimo, né? Porque eu falo o que eu gostaria de escutar. Né? Coisas que eu gostaria de ter escutado desses caras aí, nunca escutei. Só escuto besteira, estou de saco cheio, essa que é a realidade. Praticamente eu não estudo mais nada de direito, não tenho paciência. Eu pego uma coisinha ou outra que eu não vejo que é interessante, dou uma lida. Meu estudo hoje é totalmente diferente disso, né? Porque o direito hoje acabou. Você sabe meia dúzia de conceitos, você sabe o que é uma interpretação decente, você passeia pelo direito e vai desmascarando essa canalhada aí que fica querendo enganar os outros por falácia de autoridade. Tá legal, pessoal? Então eu faço meu marketing sempre, né? Instagram, Renato R. Gomes Oficial. Tá? Vamos lá ajudar a conta a crescer para a gente também disseminar mais o conteúdo, espalhar mais. Twitter, Renato R. Gomes Off. Tá? Renato R. Gomes Off é a conta principal. Renato R. Gomes 2, tem uma conta reserva lá, Renato R. Gomes 2. O restante do Getter, Renato R. Gomes. Bom Perfil, eu recomendo que vocês abram uma conta do Bom Perfil, que é uma conta brasileira, perfil brasileiro. Zero de censura também, era um padrão Getter. Vale a pena, tá? Recomendo. Foi indicação do meu amigo Alessandro Loyola, o Bruno, que é o Céu lá, cara gente boa, cara acessível. Recomendo lá contra o Bom Perfil. E no Foice, né, o Foice é Renato R. Gomes mesmo, eu praticamente não olho o Foice. O que vai para o Foice é de compartilhamento pelo Instagram. Então, volta e meia eu dou uma olhadinha lá, mas praticamente eu não respondo nada. Eu peço desculpa às pessoas que assistem muito pelo Foice, mas ali é uma rede que me irrita muito. Eu acho que, de repente, é a pior de todas, a mais restritiva de todas. Isso me incomoda particularmente. Então, volta e meia alguém tenta compartilhar e o conteúdo lá é proibido de compartilhamento, né? As pessoas me mandam lá o print. Então, assim, me dá um cansaço, né? Mas eu compartilho por lá também, que eu sei que as pessoas gostam, assistem por lá, né? Sem problema algum. E, por último, a minha trilogia, quem tiver interessado, está aí girando na tela o meu telefone, 21 99 828 9657. O telefone, só mandar um zap para mim. Esse outro telefone é o do Pix, R$243, 1.500 páginas, para vocês se distraírem sobre temas do direito, sobretudo do direito, na realidade, desmascarando o direito, né? Tudo que eu escrevi foram coisas que eu gostaria de escutar dos outros. Eu pegava assuntos polêmicos,
saia nos jornais algum caso polêmico, coisas do direito que as pessoas abordam, né, não entendem, e sempre busquei escrever mostrando o que está por trás, né, o porquê de que poderia ser diferente, exatamente para fazer as pessoas refletirem, pensarem, adquirirem autoconfiança. Ninguém precisa de advogado para saber direito. Eu falo, meus assessores jurídicos, são meus amigos assessores informais, nenhum deles é formado em direito, né? Nenhum deles. Tá? E os caras são extremamente inteligentes, eles pegam nas feridas as falhas, as incongruências desses pilantras aí que ficam aterrorizando as pessoas com ordens abusivas. Então, assim, ninguém precisa de faculdade de direito para saber direito. Faculdade de direito estupidifica, emburrece, cria robôs, né? Cria robôs, todo mundo doutrinadinho, achando que sabe muito, ainda por cima quando passa nessa ordem dos advogados e pega essa carteirinha, né? Muitos não têm nenhum caráter formado direito, aí já sai dando um carteirado, sai querendo discutir. Então sai fora disso. Né? Quem, hoje diria, é ruim, é chato falar isso. Para as pessoas que já estão fazendo direito hoje, terminem sua faculdade, na boa, até para vocês conseguirem trabalhar com direito. Né? Porque as faculdades ainda são pressupostos para vocês, né, atuarem lá na área. Mas pensem apenas em pegar o diploma. Bote como objetivo pegar o diploma. Não se preocupem com notas. Ah, o professor me deu 5, o professor me reprovou porque eu escrevi coisas que ele não queria escutar. Não se preocupem com isso. Escreva o que o professor quer escutar. Escreva o que está no manualzinho que ele indicou, coisas que ele quer escutar. Não discuta, não brigue em sala de aula, não discuta com esses caras. Não discuta com outro aluno. Se for um amigo seu, colega de turma, né, for um cara intelectualmente honesto, um cara que realmente vale a pena conversar, que tem escuta, tem oitivo, vale a pena trocar ideias, vocês crescem juntos. Mas vejam a faculdade como algo que apenas vai te possibilitar atuar profissionalmente com direito. Mais nada. Mais nada. Mas todo mundo que está lá dentro é ruim? Claro que não. Claro que não. Tem muita gente boa. Aí cabe a você, que está estudando, fazer um filtro. Quem é o cara bom, que pode ser uma referência aqui dentro para mim? Vale você chegar para conversar com o professor, faz uma pergunta para ele como quem não quer nada, viu que ele vai te responder. Você começa a testar esses caras. Você vai ver se ele é intelectualmente honesto, se ele é um cara que é tendencioso, se ele é um fanático ideológico. Você vai ver a doutrina que ele indica. Tem vários meios de você identificar um professor, eu diria, zero à esquerda. Que não vai agregar nada na tua vida. Tá? Uma delas é isso, você percebendo as atitudes dele. Postura em sala de aula, o que ele fala para a turma, se ele intimida a turma, ele exige, ele quer dar a última palavra sempre, ele que está certo, ele deixa o aluno raciocinar, argumentar com coerência, desenvolver uma solução para uma questão que ele deu, mas que não havia escrito em lugar nenhum, mas está bem fundamentada. Como é que é a postura dele? Então é a dica que eu falo. Quem está na faculdade de Direito não tem motivo para desestimular. Pegue o diploma depois e busque fazer diferente do que você aprendeu. Eu saí da faculdade com sensação de que não sabia nada, autoconfiança embaixo, eu queria só meu diploma, mas e aí? Como é que fica? Depois eu vou estudar nesses caras, você vai achando que sabe, você vai aprendendo doutrinas, mas na prática a gente viu o país cada vez mais sendo destruído, as coisas aí descambando para o lado errado, então a gente tem que acordar em algum momento, buscar, eu diria, fazer diferente, passar uma mensagem diferente para aquelas pessoas que são as verdadeiras enganadas, são as pessoas aí do povo que não tem essa deformação jurídica de faculdade, que isso aí, obviamente que dali tem gente que desperta, e muitos têm afinidade com as mensagens que a gente passa aqui, mas eu diria que tem uma boa parte, se não a maioria, que ainda está ali defendendo essa doutrina que estudou, eu diria, tem um certo receio de bater de frente com essa espiral do silêncio doutrinária catastrófica que vem dando as cartas no país hoje, que transformou, hoje alimentou esse ativismo judicial golpista que a gente está vivenciando atualmente. Tá legal? Acabei falando demais aqui, estendi para um assunto que não tinha nada a ver, mas acho que vale a pena. Tá legal? Então me despeço de vocês. Amanhã, às 18 horas, estaremos aqui no nosso bate-papo. E amanhã também, quinta-feira, às 10 horas, no canal do meu amigo Cláudio Luiz Caivano,
né? Estaremos lá no Embaixada do Direito, o programinha tá bacana, cada vez com mais audiência, né? As pessoas estão mais interessadas, é um papo aberto, honesto, a gente diverge, mas sempre com argumentos, né? Ninguém combina a pauta, é bem informal mesmo, tá? Vocês estão convidados, 10 horas da noite, Embaixada do Direito amanhã, eu, o Cláudio, o Felipe Saldanha e o Luiz Marcelo do canal Visão Pátria, tá legal? Todos convidados. E 18 horas, amanhã estaremos aqui, tudo de bom para vocês, confiança sempre.